Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Debo Ensina, que é onde eu te ensino coisas, curiosidades e, enfim, detalhes que são importantes, coisas novas de vocês aprenderem para realmente potencializar o seu balé. Eu sou a professora Débora e hoje a gente veio falar sobre memorização de coreografias e de sequências de aulas. O que eu posso fazer para decorar mais fácil sequência, para decorar mais fácil coreografia, o que eu posso estar fazendo que pode estar me atrapalhando. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso. Semana passada ou umas 2 semanas atrás, depende de quando esse vídeo está saindo para vocês, eu coloquei uma caixinha de pergunta lá nos meus stories no Instagram, perguntando para vocês o que vocês queriam ver aqui pelo canal que pudesse ajudar vocês, o que vídeo eu podia fazer que realmente fosse ajudar uma coisa que vocês têm dificuldade no balé. E aí eu recebi muitas respostas, na verdade, falando sobre a questão de memorizar mais rápido, como que eu posso decorar melhor, como é que eu posso decorar mais fácil, sequências, coreografias, coisas desse tipo, porque eu tenho muita dificuldade, porque acho muito difícil, porque eu não consigo, enfim. E aí eu percebi que eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas que talvez esse vídeo não seja tão completo quanto eu gostaria. Então eu resolvi regravar um vídeo novo, fazer um vídeo novo para vocês, falando um pouquinho mais específico, com coisas um pouco talvez melhores, que possam ajudar realmente vocês a decorar mais fácil as sequências de aula ou as coreografias que são passadas, para vocês pararem realmente de passar apuros aí na aula de balé de vocês e nos ensaios de vocês. Eu, particularmente, nunca tive muitos problemas com questão de memorização, de decorar sequências. Eu sempre tive uma memória muito visual, uma memória muito fotográfica. Tanto que eu lembro em época de escola, quando eu ia fazer prova, às vezes tinha uma pergunta na prova e eu lembrava a parte do meu caderno em que eu tinha escrito aquela coisa. Tipo assim, a minha memória fotográfica, a minha memória visual sempre foi muito forte. E a minha memória muscular também. Então, eu nunca tive muito esse problema de ir para uma aula e não decorar muitas sequências, de ter dificuldade de decorar, a não ser que a sequência fosse muito complicada ou que, enfim, fosse com coisas muito diferentes, não muito lógica, mas fora isso eu nunca tive muito problema para decorar as coisas. Quando eu era pequena, ia passar coreografia, coisas do tipo, sempre peguei muito rápido, nunca tive muito esse problema. Mas eu sei que muitas pessoas têm. E aí eu parei realmente para pesquisar, para pensar e me indagar, assim, realmente o que eu faço de diferente ou que técnicas a gente pode usar para ajudar vocês realmente a não terem mais esse problema também com questão de memorização. Porque muitas pessoas, como têm esse problema de não conseguirem memorizar tão fácil, de não terem tanta facilidade assim, passam a aula inteira basicamente copiando o coleguinha da frente. E isso não só te atrasa em relação a você ter que ficar prestando atenção em copiar a sequência e não nas suas correções, mas também acaba virando uma questão de insegurança da gente, né? Porque a gente nunca quer estar na frente, a gente nunca quer se mostrar, a gente nunca quer ser a primeira, porque a gente sempre fica na insegurança de não sei a sequência, não sei o passo. E assim, tá tudo bem também você não decorar tudo sempre. Eu também não decoro tudo sempre, às vezes quando eu tô mais desatenta, quando eu tô meio estressada, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda. Eu também não decoro. Às vezes eu me pego viajando no mundo da lua e aí eu não decoro também. Então, tá tudo bem você não decorar tudo também, porque o balé exige muitas coisas da gente ao mesmo tempo. Ele exige que você pense em você, porque você tem que pensar nas correções, você tem que pensar na sequência, você tem que pensar no ritmo da música, você tem que pensar, enfim, em tudo e ainda sorrindo, né? Não pode fazer cara de desesperada. Então, é realmente muita coisa ao mesmo tempo. E tá tudo bem você não decorar tudo de uma vez. Às vezes você, enfim, demora um pouco mais, tem um pouco mais de dificuldade, mas é uma coisa também que a gente consegue treinar para melhorar, sabe? Nada no nosso corpo não tem que a gente, nasci assim, sou ruim, vou ser ruim pro resto da vida. Não, tudo a gente consegue trabalhar para melhorar. E a memória é uma dessas coisas. Não é porque você acha que você tem uma memória ruim, que você nunca vai melhorar, que você não vai conseguir decorar. Não, a gente consegue trabalhar, consegue ver o que pode estar te atrapalhando, afastar essas coisas e conseguir trabalhar para melhorar isso, para você não passar mais perrengue.
Então, primeiro eu listei alguns fatores que eu acho que podem estar atrapalhando vocês durante a sua aula de balé e que não estão contribuindo realmente para vocês terem uma boa memória, para vocês se sentirem à vontade para memorizar as coisas. A primeira delas é a desatenção. Às vezes você acha que você está prestando atenção, mas na verdade você não está. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, nem sempre eu decoro tudo. Quando é que eu percebo que eu não estou decorando as coisas? Porque o professor está passando um exercício, por exemplo, ele está passando alguma coisa, e aí ele passa um passo diferente. E aí eu fico, interessante esse passo, eu podia passar esse passo para as minhas alunas qualquer dia desses. Eu podia fazer isso. Legal esse passo. Nossa, mas será que esse passo acontece assim, assim, assim? Será que essa correção se aplica a esse passo? Será que não sei? Será que esse passo combina com aquele outro passo? E aí eu começo a viajar, e quando eu vejo que o professor terminou a sequência, eu não vi nada. Aí ele fala, direita, vai, botar a música. Eu fico, meu Deus, qual é a sequência? Né? Então, às vezes, você não tá, você acha que você está prestando atenção ou você não está. O que eu vejo muito comum com as crianças, por exemplo, às vezes eu estou dando aula e eu estou mostrando a sequência e a menina está parada me olhando. Mas ela está só me olhando, ela não está prestando atenção no que eu estou fazendo. Ela está meramente me olhando. Às vezes ela está te admirando, ela está olhando, ai, nossa, minha professora tem um pé bonito, né? Ou, minha professora, nossa, ela faz isso legal. Ou, não, isso aí que você fez não foi colar legal não, tia, ficou estranho. E às vezes a gente faz isso sem perceber. Nossa, essa minha professora, emagreceu, né? Ou a bichinha engordou, tadinha. Sabe? Então, às vezes a gente está olhando para o seu professor, mas você não está realmente prestando atenção no que está acontecendo, no que você devia estar fazendo, decorando. Ou então, às vezes, você está lá na aula, nem está olhando e está com a atenção em qualquer outro lugar, pensando, ixi, minha filha tem que levar sucrilhos para ela, ou eu preciso comprar uma caneta nova porque a minha acabou, ou eita, acho que meu carro está sem gasolina, sei lá, sabe? A gente começa a pensar em qualquer outra coisa, menos no passo, menos na sequência. Então, essa questão de você saber focar, de você saber prender a sua atenção naquele momento ali, às vezes faz uma diferençazinha para a gente realmente conseguir decorar as sequências que estão sendo passadas. O segundo fator que eu listei que pode estar te atrapalhando a decorar mais facilmente é a questão da ansiedade. Óbvio que a gente tem ansiedades para serem lidadas em muitos níveis diferentes, né, de ansiedade. E eu não estou falando aqui ansiedade como um fator de doença, nem nada disso. Estou falando realmente uma ansiedade natural que a gente tem, né, como seres humanos. Então, às vezes você já sabe que você já tem dificuldade em decorar algum passo, e aí o professor está passando o passo e você fica assim, ai meu Deus, eu tenho que prestar atenção. Eu tenho que prestar atenção porque eu tenho dificuldade de decorar, e aí eu não vou decorar, e aí é muita coisa, e ai meu Deus, já está passando e eu não estou decorando, e não decorei, como é que começa mesmo? E não sei o que. E aí, além de você ficar ansioso, você ainda desviou a sua atenção, porque você ficou ansioso porque não está decorando. E aí você não está decorando, você ficou mais ansioso e desvia mais a atenção, e aí vocês ficam nesse ciclo infinito e esse loop infinito, enfim. E aí não decorou nada, ficou tão nervoso, tem que decorar, ai mas eu não tô decorando, não lembro como começou, ai meu Deus, calma, só respira, não, tá bom, entendi, plié, GT, enfim, e vai indo com calma, né, a gente fica nesse negócio assim, ou então outra situação de ansiedade, de nervosismo, né, acaba sendo, ai meu Deus, eu tenho que decorar, porque fulano tá me olhando, não sei quem tá me olhando, ele vai ver que eu não decorei. Alguém tá prestando atenção em mim, eu vou pagar mico porque estão vendo que eu não tô decorando. E se a pessoa errar, eu vou errar junto porque eu não decorei. E aí de novo, desviou a atenção, não tá focando no exercício, porque tá nervoso que talvez alguém esteja te olhando, te julgando porque você não decorou o exercício. Bicho, não tem ninguém te olhando, tá todo mundo olhando o diabo do passo, decorando junto contigo. Sabe, tá tudo bem, às vezes você dá aquela roubadinha, às vezes você não decorou mesmo, dá aquela olhadinha no espelho, fulaninho tá fazendo, você faz junto, sabe, tudo bem, às vezes eu também acho que decorei o passo, chega na metade do passo e falo, ixi, e agora? Esqueci. Acontece, né, normal, uma coisa natural da gente, a gente não pode começar a ficar paranoico em relação a isso. O terceiro fator é, às vezes, você não estar compreendendo bem a lógica que o seu professor está utilizando para criar aquela sequência de passos. Como assim?
Muitas vezes, e eu como professora digo isso por mim, a gente cria bloquinhos repetitivos e lógicos, vamos dizer assim, que você só repete em diferentes posições, em diferentes direções, com diferentes pernas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu vou fazer um Battement-Tandi, aí eu falo que a sequência é Batiment-Tandi, fechou, Tandi, flex, ponta, fechou. E muitas vezes ele só pega essa mesma sequência, 2 tandis, tandi, flex, fechou, e repete ao lado, e repete atrás. Então, as sequências geralmente são pequenos bloquinhos repetitivos, com uma sequência pré-criada, pré-montada, que são só repetidos de um lado e de outro, ou para frente, para o lado, para trás, para o lado, enfim. E às vezes, muitas vezes também a gente consegue dividir o passo em 2 momentos. Tem ali os 2 primeiros 8, então às vezes você faz um negócio frente, lado, trás, lado. Acabou os 2 primeiros 8 da sua contagem. E aí vem uma segunda parte do exercício, em que, sei lá, fiz tandi, fechou, tandi, flex, ponta, fechou. Repetir ao lado, repetir atrás, repetir ao lado. Agora eu vou criar outra sequência lógica, outro bloquinho de sequência que vai se repetir. Sei lá, de repente eu faço lado, plié, lado, fechou, lado, plié, lado, fechou. E começo tudo por trás, lá do início, tandi, fechou, entendem? Então, geralmente, quando o professor é muito louco, às vezes isso não acontece, tá? Mas geralmente os passos são criados dentro de sequências lógicas e repetitivas. Então, se você entende, compreende logo de início mais ou menos qual é a lógica que o seu professor está usando, qual é o bloquinho de sequência que ele está usando, fica muito mais fácil você decorar o exercício, porque você meio que gasta menos espaço no seu HD, tudo bem? Então, quando ele começa a apresentar o passo e você já meio que reconhece o que está acontecendo, e óbvio, entende a dinâmica do passo, entende a intenção de cada um dos passos, de cada um dos exercícios, fica muito mais fácil você decorar também. E o quarto fator que pode estar te atrapalhando a decorar mais facilmente é cansaço ou estresse. A gente geralmente chega de um trabalho ou chega de algum outro lugar, principalmente balé adulto, né, ou o pessoal já mais avançado, passa o dia inteiro no trabalho, o dia inteiro fazendo um monte de coisa, e aí vai chegar no balé 8h30 da noite para fazer uma aula e, cara, já tá sobrecarregado, já fez 1000 coisas no dia, já gastou energia pra caramba, tudo você quer curtir, e aí você chega lá e não consegue decorar o diabo da sequência, não consegue curtir. Só que esse estresse, esse cansaço, ele realmente abala o nosso psicológico, né? Não só para memorizar, mas às vezes você fica mais desatento, você erra o caminho de casa, você, enfim, esquece alguma coisa importante que você tinha que fazer. Isso é normal, isso é nosso, do ser humano. Mas eu gosto de falar que quem está ali dentro de sala de aula não pode estar cansado. Não pode demonstrar, pelo menos. Então, antes de você entrar na sala, você pega esse estresse, você pega esse cansaço e você deixa lá fora. Quando você voltar, quando você sair da aula e você voltar, você pode recuperar ele, não tem problema. Recupera suas preocupações, seus nervosismos, suas ânsias, enfim. Mas dentro de sala, isso não acontece. Porque quanto mais você ficar pensando, ai, porque eu tô cansada, ai, porque eu não sei o quê, ai, porque eu não sei o que lá, com menos ânimo você vai ficar, com menos vontade você vai ficar e menos você vai decorar também. Então, entrou na sala de balé, momentinho sagrado, templo sagrado ali a sua barra. Esquece, fala, não, estou cansada, eu vou fazer a minha aula de balé. E pronto. Não tem isso, não tem por que ficar se preocupando, por que ficar nervosa, enfim. Deixa os cansaços, os estresses de lado e foca só no seu balé. E aí agora eu separei algumas dicas, algumas práticas que a gente pode realmente praticar e masterizar, que podem ajudar a gente a trabalhar a nossa questão de memória. Eu cheguei a pesquisar algumas coisas em relação a como é que o povo usa para tática de concurso público, coisas do tipo, mas como tudo é muito relacionado a texto, né, porque são coisas de estudo, eu tentei pegar algumas coisas e adaptar para o nosso mundo prático do balé. Algumas eu acho que dão mais certo, outras nem tanto, mas eu trouxe aqui um conjuntinho de dicas para vocês. A primeira delas, eu acho que para mim é a mais preciosa, vamos dizer assim, é você encontrar a sua forma lógica de memorizar. Como eu falei, por exemplo, eu sempre tive uma memória visual muito forte, muito boa para mim. Então, para mim, olhar
é muito fácil. Olhar e decorar para mim é muito tranquilo, mas nem para todo mundo funciona desse jeito. Tem gente que só escutar o professor ditar a sequência funciona. Para mim já não funciona. Eu tenho que olhar, né? Mas tem gente que escuta e fala, tá bom, ok, essa é a sequência. Então, a gente vê que as formas de memorização, elas têm a ver com os nossos sentidos, né? Então, ela pode ser auditiva, ou ela pode ser visual, ou ela pode ser verbal. Você pode falar junto com o professor, ou seja, o professor está falando Tandy fechou e você está falando junto, Tandy fechou, lá. Porque isso ajuda a gente também, é uma outra forma da gente decorar as coisas. Ou então você pode fazer junto com o professor está falando e você já está fazendo o exercício junto com ele, para depois você só repetir com a música. Por quê? Porque essas coisas que envolvem movimento, que existem mexer a boca, falar ou mexer, né, o nosso corpo, ajudam a gente a memorizar. O nosso aprendizado tem a ver com o movimento. O movimento ajuda no aprendizado em geral. Existem autores, cientistas que discutem isso, que defendem essa teoria, e eu acredito muito nisso. Tanto que não é à toa que a gente geralmente anota coisas importantes que a gente não quer escrever, ou a gente cria musiquinha, ou a gente cria sinal com mão para conseguir decorar alguma coisa. Tem gente que cria dancinha, enfim, tem muitas coisas que a gente acaba envolvendo o nosso corpo junto para conseguir memorizar melhor. Tipo, sei lá, você está na faculdade, na escola, no trabalho, tem uma coisa muito importante, que é um detalhe muito importante, a gente anota, a gente escreve pra gente não esquecer. Ou a gente cria musiquinha com as coisas, tipo, eu lembro na minha 5ª série, a professora ensinou pra gente uma musiquinha dos números primos. Eu nunca mais esqueci quais são os 10 primeiros números primos, porque eu lembro a musiquinha até hoje. Então, são coisas fáceis da gente decorar. Ou sei lá, por exemplo, quando a gente está em época de exame da Royal, na minha escola, a gente tem muitas crianças prestando exame, né? E elas têm que decorar a aula, não importa se você tem 6 ou 8 anos, ou 10 anos, 15 anos, você tem uma sequência de aula para ser decorada, para ser apresentada para uma examinadora. E muitas vezes uma tática que a gente usa com as crianças é criar musiquinha para cada exercício. Então, tem um exercício de plié, vou fazer plié, dobrou e esticou. E nada te impede que enquanto o seu professor está fazendo exercícios, você fale e crie uma musiquinha junto para você decorar. Por que música ruim não sai da cabeça? Porque estimula a gente, porque a gente canta junto. Por mais ruim que seja, a gente canta junto e a gente memoriza. Mesmo que não seja uma super música, mas a gente memoriza. Ou então, coisas com as mãos, por exemplo. Eu, que já me viu fazendo aula, eu sou uma pessoa que eu olho e eu marco com a minha mão junto. Eu já devo ter comentado algumas vezes com vocês aqui isso, mas eu sempre marco com a minha mão junto. A minha mão vira as minhas pernas e eu tô marcando junto. Tô fazendo e eu tô marcando. Por quê? Porque além de eu estar usando, eu tô usando o meu corporal. Além de eu estar olhando, né? Eu tô usando o meu corporal. Eu tô usando movimento, porque movimento gera aprendizado. Então, por mais que eu não esteja fazendo todo o movimento junto, eu estou marcando de alguma forma, né? E aí você pode tanto descobrir que assim funciona para você, quanto realmente fazer todo o movimento completo, com braço, cabeça, pernas, enfim, que para mim é o mais recomendado, né? E isso é uma coisa que eu cobro dos meus alunos, por exemplo, quando eles são muito pequenos e que eu acho que às vezes eles não sabem muito bem o que eles podem fazer para memorizar os exercícios, porque isso é uma coisa que eu cobro deles, né? Porque eu não posso ficar cantando para sempre os exercícios para eles. Eu peço para que eles façam junto comigo. Eu tô falando, eu falo, durante o exercício eu falo e mostro, e eles fazem junto comigo. Para quando eu botar a música, eu continuo falando, mas agora eu não mostro mais, eles fazem sozinhos. Entende? Então isso é uma forma também que pode te ajudar a marcar junto com o professor. Não marcar de qualquer jeito, realmente fazer, pular, saltar, esticar pé e subir no relevê e fazer junto mesmo. Porque quando você for reproduzir aquilo com a música na barra ou no centro, fica muito mais fácil, porque você já fez uma vez. A segunda coisa que você pode praticar foi aquilo que a gente falou da simplificação dos passos. Não estou falando de você chegar para o seu professor e falar, não, isso aí está muito difícil, pode simplificar, senão eu não vou fazer não. Não é isso que eu estou falando da questão da gente aprender a criar os bloquinhos lógicos e repetitivos na nossa cabeça. Identificou o que o seu professor está falando, automaticamente aquilo já entrou na sua cabeça, decorou aquele bloquinho, decora o bloquinho, e tudo que você tem que pensar é, eu tenho que repetir isso
Na frente, ao lado, atrás e ao lado. Tá, decorei. Não é tão fácil, não é tão difícil assim, exige um pouquinho de prática, claro, mas não é uma coisa impossível de ser feita. E isso se aplica a coreografias também. Se você pegar uma variação, você tem que decorar uma variação, geralmente você consegue separar uma variação, decompor uma variação em 3 partes. Variações são muito isso, são 3 partes diferentes, repetitivas. Então você pega, sei lá, geralmente você tem uma parte que é no centro, uma diagonal e outra diagonal, que só se repetem, né? Uma diagonal que repete um monte de coisa, um centro que repete um monte de coisa, uma diagonal que repete um monte de coisa. E geralmente variações funcionam desse jeito, são 3 grandes blocos que você consegue trabalhar separadamente, decorar separadamente e que são só passos que estão se repetindo em uma sequência. Que você repete para um lado e para o outro, mas enfim, são passos que você se repete sequencialmente. Coreografias de grupo você também ainda consegue também trabalhar dessa forma, mas às vezes as lógicas são um pouco menos lógicas, são menos perceptíveis, né? Às vezes porque os blocos são maiores, coreografias de conjunto geralmente são maiores, mas é uma estratégia também que você consegue usar para ir decorando aos poucos, para falar agora é esse bloco, agora é esse bloco, agora é esse bloco. E fez a coreografia e não passou sufoco. A terceira opção, e aí isso vai, enfim, de autorização dos seus professores, de outras pessoas que estão dançando com você, da sua escola, enfim, mas é você gravar e ficar assistindo depois. Isso também a gente acaba fazendo muito nos processos de estudo, de ensaios para o exame da Royal, porque às vezes a criança tem um pouco mais de dificuldade para decorar, tem um processo de memorização um pouco mais lento, então às vezes a gente grava ela mesma fazendo a sequência, de frente ou de costas, enfim, como for mais fácil, para ela ficar assistindo e continuar memorizando aquilo. Porque às vezes você tá à toa e você fica assistindo e fica lembrando. E aquilo tá sempre se mantendo fresco na sua cabeça, porque você tá toda hora assistindo aquilo. É que nem você assistir um filme 1000 vezes e lembrar todas as falas. É a mesma coisa, você tá o tempo inteiro com aquilo fresco na sua cabeça. E eu tenho uma história muito interessante em relação a isso. Quando eu tava mais ou menos com uns 13 anos de idade, e que foi a primeira vez que eu desloquei o meu joelho, como eu tinha deslocado 3 vezes em 10 dias, sei lá, que foi uma coisa meio aterrorizante, o médico pediu para que eu ficasse de repouso por 3 meses. E eu fiquei 3 meses sem ir pro balé. Foi a única vez que eu parei o balé na minha vida. E aqueles 3 meses para mim pareceram 3 anos, né? Óbvio. E eu lembro que eu não podia ir pra aula, eu não podia ir pro balé, nem valia a pena eu ir para ficar assistindo, porque enfim, só ia me fazer mal. E eu lembro que eu fiquei em casa, foi uma época que eu comecei a descobrir um pouco a internet, e eu comecei a descobrir o YouTube, comecei a descobrir que tinham coisas de balé no YouTube. E eu lembro que eu ficava literalmente o dia inteiro assistindo vídeo de variação, assistindo vídeo de concurso. Eu ficava o dia todo assistindo aquilo, o dia inteiro mesmo. E eu lembro que quando eu voltei pro balé, porque como foi meio pro final do ano, eu meio que já não apresentei, enfim, eu quase que voltei só no ano seguinte. Eu cheguei e eu sabia muitas variações diferentes. Botava a música, eu sabia a dança. Como é que é a variação de tal coisa? Fazia. E essa outra aqui? Fazia. E eu fui decorando muitas variações desse jeito. Porque eu assistia o dia inteiro. E eu assistia muitas versões diferentes da mesma coisa. Nossa, amei essa variação. E assistia vários vídeos diferentes, com várias meninas diferentes dançando aquela mesma variação. Meio maluca? Talvez. Mas foi isso. E eu fui assistindo. E depois de 3 meses eu tinha aprendido muitas variações diferentes. E que eu lembro até hoje. Algumas, claro, eu não lembro de todas, mas as mais famosas, assim, eu lembro de todas até hoje. Então, acredito que isso tenha me ajudado, por exemplo, para eu ter um repertório de balés bem grande na minha cabeça hoje em dia. Né? Então, essa coisa de você estar assistindo o tempo inteiro, de estar observando, de estar olhando, ajuda você a manter aquilo fresco na cabeça. Às vezes você começa a perceber coisas, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui talvez não seja muito bom, né? Então te ajuda, além de decorar, te ajuda em outras coisas. Óbvio que isso não funciona, por exemplo, para uma sequência de aula, né? Você não pode estar ali no meio da aula e falar, não, professor, deixa eu gravar aqui rapidão para eu assistir e poder fazer o exercício. Isso não faz sentido numa sequência de aula, né? Numa sequência de barra, de centro, enfim. Mas para uma composição coreográfica, para uma variação que você tem que aprender, enfim, isso ajuda muito mais. Às vezes, sei lá, tá montando uma dança ou coisas de exame, que é uma coisa já ensaiada, enfim, aí funciona um pouco melhor. Para aula já não funciona tanto, né? Mas ainda assim eu acho que ajuda bastante.
A quarta coisa que a gente pode aprender a pôr em prática é você pedir para o seu professor repetir o exercício. Às vezes com mais calma, às vezes só repetir de novo, fazer um resumão. E eu sei que muita gente não decora e fica com vergonha de pedir para o professor repetir. E eu não preciso nem falar nada, né? Porque, ai gente, por que ter vergonha de pedir? O professor tá ali para te ajudar, o professor tá ali para repetir quantas vezes você precisar. Não entendi, repete de novo, não entendi, vamos mais uma vez. E não tem problema, eu como professora falo isso, não tem problema, o professor está ali para ser usado e abusado por vocês. É para vocês espremerem o professor mesmo, o professor me ajuda, eu quero decorar, então vamos decorar. Eu repito quantas vezes vocês precisarem até vocês decorarem. Se o problema for preciso repetir para você decorar, repetimos, não tem problema nenhum. Então deixa de ter vergonha. Ai, porque o povo vai perceber que eu não estou decorando, vai achar que eu sou ruim, não sei o quê. Tô nem aí pro povo, deixa o povo pensar o que eles quiserem pensar. Você sabe o que é você. Você se conhece, você é mais você, não tem isso. Então não fica preocupada, ai meu Deus, será, não sei o que, não sei o que lá. Para de neura, vai lá e pede pro professor repetir. Professor, ainda não entendi, repete de novo. Professor, de novo. Até você decorar, não tem problema nenhum. E se o povo achar ruim, que ache, problema deles, tudo bem? Não fica nessa neura com essa vergonha de fazer as coisas porque você acha que vai ser ruim. Não, vai lá e pede, para de vergonha. E a quinta e última dica que eu tenho para vocês é vocês realmente trabalharem para exercitar a memória de vocês. Igualzinho a gente trabalha o nosso corpo para ficar com o bumbum forte, para ficar com a perna forte, com o abdômen tanquinho, não sei o quê, o cérebro também pode ser trabalhado, também pode ser ali usado e trabalhado para conseguir melhorar a sua memorização. É um trabalho como qualquer outro, tudo bem? Então, existem muitas coisas que a gente pode usar para realmente trabalhar a nossa memória. Você pode jogar jogo da memória, tô falando sério. Você pode jogar quebra-cabeça, sudoku ou sudoku, como você chamar. Coisas que realmente estimulem o seu cérebro para trabalhar a sua memória. São coisas que a gente acha que é besteira, coisa de criança, e que não são. São coisas que realmente ajudam no nosso desenvolvimento. Aprenda, por exemplo, a focar a sua atenção numa coisa só de cada vez. E isso é uma coisa que passa até no nosso desenvolvimento, de crescimento, enfim, desde quando a gente é criança. Quando a gente é criança, a gente não consegue focar a nossa atenção em várias coisas ao mesmo tempo. A gente só consegue focar a nossa atenção em uma coisa de cada vez. Você pode ver que quando uma criança bem menorzinha, assim, até uns 5 anos, ou ela está mexendo os braços, ou ela está mexendo as pernas. Mexer os dois ao mesmo tempo é muito difícil. É muita atenção dividida. Só que quando a gente adquire essa habilidade, que a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente deixa de conseguir prestar atenção numa coisa só de cada vez também. Então, às vezes você está mexendo no celular, falando no celular, falando com o seu amigo ao mesmo tempo, escutando música, dirigindo, sei lá, sabe? Tudo ao mesmo tempo. Então, em vez de você fazer tudo ao mesmo tempo, por que você não começa a prestar atenção, fazer uma coisa de cada vez, para você aprender a focar a sua atenção? Isso vale para o balé também. Você está olhando para o professor, tentando decorar, mas está pensando no que vai jantar quando chegar em casa, no que você vai fazer com o cachorro, sabe? Não, uma coisa de cada vez, cada coisa no seu lugar. E você vai realmente aprender a focar a sua atenção para se concentrar só naquilo, para memorizar aquilo que você tem que memorizar. E um desafio que eu deixo para vocês, por exemplo, é vocês saírem da aula, pegar o caderno do balé de vocês e tentar anotar as sequências que você fez em aula. Pode ser de trás para frente, tipo do final da aula para o início, do início da aula para o final, mas senta, acabou, você pisou fora da sala. Pega o caderno e anota. Como é que foi o plié que você fez na aula hoje? Qual foi o tandi que você fez na aula hoje? Qual foi o exercício de aquecimento que você fez? Qual foi o gran allegro que você fez na sua aula? Isso ajuda também, força você cavar na sua memória o que aconteceu. Você acabou de fazer, como é que você não lembra? Entendeu? Já passaram por essa situação de, nossa, não sei nem o que eu tomei de café da manhã hoje, o que eu almocei ontem? Quer dizer que você não está prestando tanta atenção assim nas suas coisas, né? Óbvio que são coisas que a gente realmente, o nosso cérebro não faz questão de guardar, não faz questão de ter essa memória. Isso por uma coisa lógica, senão a gente vai estourar o nosso HD. Mas tem coisas muito simples assim que a gente realmente passa despercebido. Então, como é que foi o plié que você fez hoje? Como é que foi, sabe?
Me fala 3 correções que a sua professora falou hoje na aula inteira. Isso ajuda também a gente a trabalhar e exercitar a nossa memória. Então, por hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que essas dicas realmente consigam ajudar vocês a conseguir memorizar e a trabalhar melhor essas sequências de aula e coreografia, enfim. Se você está me vendo pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo Facebook, não deixe de dar o seu like, de comentar no vídeo, deixar o seu joinha, compartilhar com seus amigos, deixar seu comentário. Não esquece também, para quem está no YouTube, de ativar a notificação do sininho para vocês receberem as notificações de quando sai um vídeo novo, que é toda segunda, quarta e sexta. Não deixe de se inscrever no canal, de me seguir lá no Debo Balé no Instagram e também de curtir a página lá no Facebook do Debo Balé, tá bom? E eu fico esperando vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá!